temos estudado as cartas de Paulo, e eu sempre introduzo dessa forma, parece ser um tanto quanto repetitivo, mas é importante. A tendência de nós lermos as cartas entendendo que Deus encaminha Paulo a dar uma direção à igreja de dentro para fora. Então nós estamos fazendo o caminho inverso. A minha proposta é nós pensarmos nos efeitos das cartas paulinas de fora para dentro. Quando você chega, como você espera que a igreja esteja? É diferente de quando você está. Como você espera que a igreja vá? Uma igreja que cumpre a sua missão indo até você, é porque ela sabe ficar com os elementos necessários, indispensáveis, básicos da vida cristã, para que aquele, quando chegar aqui, entenda que aqui é o lugar onde ele vai ter um relacionamento com Deus e crescer. Então, por mais que você já tenha lido esse livro, que são livros que são direcionados à igreja, que aparentemente a gente entende que é a maneira como Deus preparou a igreja para sair, agora nós estamos trazendo elementos para que a igreja se fortaleça para aqueles que chegam na igreja. Teoricamente, esta é uma visão eclesiástica, onde envolve a ética cristã. Eu não abordaria a filosofia cristã, porque entraríamos num campo muito delicado de ações e atos que estão ligadas às doutrinas, e essas doutrinas nem sempre elas são bem interpretadas, então começam a haver divergência de pensamento teológico, e nós não temos tempo para pensarmos nessas diferenças teológicas. O que é fundamental, quando eu abro a carta de Paulo aos Efésios, é entender que uma vez que eu entreguei a minha vida para Cristo, eu tenho um compromisso de fazer com que outras pessoas também recebam este Evangelho. Esta é a nossa missão. Mas, por outro lado, a missão precisa ser produzida em algum lugar. E o lugar onde a missão é produzida é na igreja. Então eu preciso também compreender o que na verdade Paulo estava vendo, para que os que estão na igreja permaneçam na igreja. Para que eles não estejam sendo enganados pelos falsos profetas, para que eles não sejam enganados por uma teologia superficial, algo que venha apenas contaminar o que é verdadeiro em relação a Cristo, para que eles não estejam ligados à tradição, para que eles não fiquem presos às crendices das igrejas, para que eles não sejam, enfim, os que estão, como que eles deveriam estar? Que tipo de cristão deveria ter aqui dentro? E agora nós convidamos você a abrir no livro de Efésios, capítulo 4, versos 17 em diante. Nós vamos ver algumas questões que eu julgo, de alguma maneira, que é a proposta do apóstolo Paulo para os que estão aqui dentro. E se nós temos essas características, muito dificilmente, quando alguém chegar, ele vai ter dificuldade de ficar. Pelo contrário, ele vai se sentir acolhido, vai sentir num lugar onde tem poder de Deus, vai sentir que tem palavra, porque são elementos que fazem alguém escolher um lugar para ficar. Jamais você ficaria num lugar onde você não fosse acolhido, aceito. Jamais você estaria num lugar onde a palavra tivesse inconsistência, ela não tivesse autoridade. Jamais você ficaria num lugar onde as pessoas não se amam, não conseguem compreender umas às outras, não se respeitam. Jamais nós estaríamos aqui nesta manhã. Mas graças a Deus o Senhor tem dado a alguns
na medida do possível, uma grande maioria, essas características. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, por favor, igreja, leiam. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Bem, se não é para viver assim, é porque tem um jeito para eu viver. E assim me parece que não é bom. Por que não é bom? Primeiro, quando nós não temos a nossa vida debaixo do senhorio de Jesus, repitam comigo, não reconheço a autoridade. Vou repetir mais uma vez para que você repita com alegria. Se nós não temos entendimento da autoridade de Cristo na igreja, se nós não temos essa percepção, nós não entendemos a autoridade. Vamos repetir? Não entendemos a autoridade. E no mundo espiritual, há uma necessidade de nós entendermos as autoridades espirituais. É interessante que os discípulos tinham essa preocupação, a ponto de perguntar para Jesus: mestre, quem é o maior? E Jesus disse: quem quer ser o maior, que seja o menor. Mestre, quem é o primeiro? Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Mestre, quem deu mais? Essa semana você que está fazendo a sua devocional com mais de Deus, você leu isso no livro de Marcos. Jesus aponta para os discípulos e pergunta: quem foi que deu mais? Porque ali naquele lugar tinha alguém que era maior do que todo mundo que tinha dado. E ele ainda considera que era maior porque deu tudo, não foi parte. É esse o sentimento do apóstolo Paulo, porque ele tinha o sentimento de Cristo. Era alguém que, quando teve a sua experiência com Jesus, se converteu de verdade. Paulo não deixou, após a sua declaração pública, o seu testemunho vivo, de que ele era a carta viva de Jesus Cristo, que ele entendeu de verdade quem era o mais importante. Você é o mais importante. A direção de tudo que Deus está fazendo aqui neste lugar é você. Algumas vezes nós nos deparamos com coisas que não são mais importantes. E nós colocamos essas coisas no nosso coração. As nossas dificuldades, a doença, alguma preocupação. Essas coisas não são mais importantes do que você. Você pode encontrar agora no seu coração uma multidão de dificuldades de relacionamento com teu pai, com a tua mãe, com seus irmãos. Mas tem o princípio de autoridade. Honrar pai e mãe não quer dizer que eles pai e mãe vai ser bom. Mas eu tenho que honrar. Eu preciso honrar. O pai respeitar o filho, como diz o Senhor, é princípio de autoridade. O pai faz por autoridade em Cristo e o filho recebe por autoridade em Cristo. É preciso fazer. Pais, não irriteis os vossos filhos. É princípio de autoridade. Filhos, obedecei os vossos pais em tudo. É princípio de autoridade. Marido, amai as vossas esposas. É princípio de autoridade. Esposas, amai os vossos maridos. É princípio de autoridade. Isso não é legalismo, moralismo, cultura, modernidade, se eu sou isso, nada disso. É entender o princípio. E tudo que é princípio não pode ser secundário. Eu não posso fazer alguma coisa antes do que eu tenho que fazer primeiro. Porque se eu fizer depois do que eu tenho que fazer primeiro, provavelmente dê errado. Buscai em segundo lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. É isso? Não é assim. O princípio é em primeiro lugar, princípio de autoridade.
Quem deixou o mandamento para alguém para que entenda o princípio de autoridade. Porque se você reconhece a autoridade, não precisa falar duas vezes. Precisa? Precisa, igreja? Não precisa falar duas vezes. Há uma falsa compreensão de que a autoridade é quem tem cargo eclesiástico. Graças a Deus que Jesus, e nem o apóstolo Paulo, que mais falou sobre a doutrina da igreja, fala isso. Quem tem autoridade na igreja? Quem vive mais próximo à autoridade máxima da igreja é quem tem mais autoridade na igreja. Quem é a autoridade máxima da igreja? Jesus. Quem viver mais próximo com as suas características, as suas habilidades, a sua forma de falar, seu jeito de agir, a maneira de se comportar. Quem está mais próximo deste comportamento é quem tem mais autoridade. Vamos ver algumas observações nessa direção. Verso 18. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem. Leiam. Quem não reconhece autoridade, irmão, tem problema de coração. A maioria das dificuldades que você tem com pessoas não está escrito no seu diário. Se você procurar um psicólogo, ele lhe der um questionário para responder, você não vai botar lá escrito. Meu pai me molestou aos 10 anos. Duvido. Mas vai estar escrito no teu coração. E só quem pode apagar isso é Jesus. Só quem pode desfazer isso é o Espírito Santo. Só quem pode fazer você amar quem te magoou, quem te fez mal, quem faz com que você se sinta mal, é o Senhor Jesus. São essas coisas que precisam ser tiradas do coração. Porque quando chegam pessoas semelhantes a nós, com as mesmas dores, com os mesmos problemas, nós nos identificamos com uma clareza de uma maneira tão rápida que nós nos separamos naturalmente, porque nos enxergamos no outro. E fica muito fácil você perceber que as pessoas que passam por esse processo, elas se juntam. E as que têm, de alguma forma, semelhança a mim, porque conhecem as minhas fraquezas, nós nos separamos. E aí o apóstolo Paulo mexe com muita sensibilidade em algo muito comum nos grupos sociais. Olha o verso 19. Tendo tornado insensíveis. Por que nós nos isolamos? Porque o coração está duro. A sua história você não apaga. Mas nos isolamos porque o coração está duro e nos tornamos o quê? Insensíveis. Algumas vezes nós chegamos a ponto de dizer assim: eu não posso fazer nada para ajudar. Eu queria lembrar você que você agora que é uma nova criatura em Cristo Jesus e com o Espírito Santo de Deus dentro da tua vida, você pode ajudar qualquer pessoa que estiver próxima a você. Esse poder não foi dado por ninguém, não foi dado pelo remédio, não é dado pela academia, não é dado porque você tem uma vida financeira estável, nada disso. Isso foi dado pelo poder de Deus a todos aqueles que estão em Cristo. É muito fácil você ver que você separa e não consegue fazer com que outros elementos
entrem nessa sua rodinha, nesse teu mundinho chamado clã. E popularmente conhecido como panelinhas. Talvez vulgarmente falando, porque eu acho que isso não deveria ser algo que se discutisse na resenha de irmãos saudáveis. Mas a falta de sensibilidade nos faz perceber 3 coisas. Versículo 20. Olha o versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de quem? Isso eu não aprendi com Cristo. Se eu não aprendi com Cristo, eu aprendi com alguém que não devia. Agora somos todos um. Não somos todos iguais. Somos todos um em Cristo Jesus. Um gosta de listado, outro não gosta. Um gosta do Flamengo, outro não gosta. Um gosta do Fluminense, né, irmão José Trindade de Jesus? Essa semana eu tive a oportunidade de ir com ele ver o Fluminense ser campeão. E quando voltamos, ele mandou uma mensagem dizendo assim: foi o melhor presente que o pastor me deu. Eu falei: Jesus, que bom. 2 horas vendo 22 homens correndo atrás de uma bola, de um lado para o outro. Às vezes são coisas muito pequenas que o outro precisa para entender que foi a melhor coisa que você fez naquele dia por ele. Às vezes um saquinho de pipoca. Às vezes uma meia. Irmãos, como é difícil lá em casa eu achar meia para eu calçar. Que agora eu tenho 2 meninos, então quando eu menos espero, as meias sumiram. Eu não preciso de uma BMW 320L conversível turbo 2014. 14 não, né? 14 já está velha. 2024. Às vezes eu só preciso de uma meia. Ou de um bolo de fubá com goiabada. Nós nos tornamos insensíveis. E aí achamos que para tornar sensível a gente precisa fazer alguma coisa grande. Quando na verdade, coisas pequenas, bem pequenas, já são o suficiente para fazer com que você se seja importante, se sinta importante em Cristo Jesus. E óbvio, uma pessoa que se sente importante, ela não quer sair daquele lugar. Por que eu vou sair de um lugar onde as pessoas me amam? Onde as pessoas me mimam? Onde as pessoas olham para mim e veem que eu estou com isso ou com aquilo e me ajudam? Onde as pessoas não perdem tempo, mas investem o seu tempo orando por mim. Pessoas que se preocupam em montar alguma forma para que a minha vida espiritual tome uma direção que me cobra. Você esqueceu o dia 9, você pulou para o 10, aconteceu alguma coisa. Que entende que todo sacrifício que eu faço não é só para mim, acaba atingindo quem? Você. E se é bom para todo mundo. E se é ruim para todo mundo. Se é sucesso, vitória, a vitória é de todos. Mas se é derrota, é também de todos. Precisa sair da utopia isso. Isso precisa sair daquele mundo de fantasia, mundo do Bob, né? Precisa sair de lá. A gente precisa viver isso. As pessoas lá fora precisam entender que você vem para um lugar onde as pessoas acreditam nisso. Porque acabam vivendo. Quando ela chega, ela sente o aroma de Jesus. Porque isso não acontece se não for por Jesus. Se for pela minha natureza, eu sou egoísta, mau, sou pecador, eu não consigo dividir. Se for pela minha natureza, eu jamais vou fazer o fubá com goiabada para te dar. Eu nunca vou pensar em te levar para ver um jogo do Fluminense. Eu sou Flamengo. Eu quero mais que você perca. Essa é a nossa natureza. Você não é diferente, irmão.
Você é assim. Infelizmente, o que vem do mundo vem com isso aflorado. E quem está com isso aflorado, sente com mais facilidade quando isso está acontecendo no nosso meio. Concordam? Se você pega um médico do setor de emergência e coloca num lugar onde tem uma porção de doente, com as características daqueles pacientes de emergência, ele não precisa nem fazer exame. Ele fala, você tem isso, você tem isso, você tem isso, você tem isso, você tem isso. Agora, para certificar que o que eu estou pensando que você tem seja diagnosticado, eu preciso que você faça o quê? O exame. Quando vem o exame, ele diz, eu não falei, eu não falei, eu não falei, eu não falei. Não é assim que acontece? O pecador, quando vem do mundo, chega na igreja, ele vem com este olhar. Ele fala, esse é de Deus, negócio de língua aí, esse cara está falando mó teatrinho. Esse aqui é do Senhor Jesus. Ó, eu vou ficar mais perto desse. Esse aqui, maior fofoqueiro, mentiroso, não quero nada com esse não. Ele consegue diagnosticar. Se ele encontrar mais pessoas sem a característica de Cristo, ele vai falar, eu ficar num lugar onde não tem o que eu quero, eu vou procurar um lugar onde eu tenho o que eu quero. E ele vai embora. Mas se um pecador chega num lugar onde as pessoas estão lutando, trabalhando, zelando, para que eles vejam Jesus em você, aí você arrasta, irmão. O cara está lá, ele pode ter uma porção de defeito, ele fala assim, o Manuel conseguiu com Jesus, mas tinha uma porção de gente lá ajudando ele a conseguir. Eu vou ficar lá, porque lá também vão me ajudar a ser igual a Jesus. Entende o que deve ser igreja? Igreja não é EBD, não é o coro, não é o contribuir, não é o almoço, nada disso. A igreja são pessoas parecidas com Jesus. As outras coisas é lucro, como diz o apóstolo Paulo. Quero parabenizar o coro, cantou tão bonito, muito bonito. Que Deus abençoe vocês. O esforço, o ensaio, fica depois do culto, vai para casa. A gente acaba 8 horas, eles vão 9, 9h20, 9h30. Aí vem, canta 10 minutos. Mas isso não é igreja. A igreja é vocês parecerem cada dia mais com Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nos ajude a parecer mais com o Senhor. Transforme as nossas imperfeições. Nos dê capacidade, Senhor, de tirar voluntariamente, sem nenhuma obrigação. Talvez, Senhor Deus, aquela impureza que nem a gente mesmo acha que está lá. Talvez aquele sentimento de maldade que a gente nem acredita que nós somos capazes de reproduzir. Aquele olhar depravado, malicioso, que nós temos até vergonha de dizer que estamos vendo ou sentindo. Senhor, nos ajude a tirar essas coisas do nosso coração. A nossa altivez, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a arrogância, o falso amor. Nos ajude, Senhor Deus, por favor, para que o pecador, quando chegar aqui, veja que nós estamos interessados em ser semelhantes ao Senhor, e que isso seja o suficiente para que eles fiquem aqui. E os que estão mais tempo se tratando, ajude outros que estão iniciando o tratamento. Os que já se curaram dos seus vícios, dos maus hábitos, dos pensamentos ruins, que já estão em outros desafios, possam arrastar aqueles que ainda não conseguem abandonar os pecados mais simples, para a glória do teu nome. Faça esse lugar crescer. E este lugar vai crescer quando os que aqui estão crescerem.
em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje e para todo sempre. Amém. Vamos ficar de pé? Podemos cantar.